Graças e paz, irmãos, boa noite. Amém? Queridos, vamos então dar início ao nosso encontro aqui de hoje. E o tema, como nós já havíamos mandado para os irmãos, Deus, o mal e o livre-arbítrio. O Deus verdadeiro que você nega por falta de conhecimento. Então vamos fazer uma oração e vamos prosseguir. Deus querido, amado, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, somos gratos por esta grande oportunidade, esta rica oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta noite, de estarmos aqui reunidos em Teu nome para estudarmos a Sua palavra. Senhor, somos dependentes de Ti, somos dependentes, Pai, da Tua revelação e que a Sua palavra se venha nos fazer crer cada vez mais que o Senhor é um Deus de amor, mas a sua justiça não fica atrás. O Senhor é amor, mas também é um Deus de justiça, Pai. Por isso, Deus, nesta noite, abra o nosso entendimento e nos faça crescer em graça e conhecimento de Ti. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então veja que o nosso assunto, ele traz uma reflexão sobre o Evangelho em que muitos irmãos assim são iniciados e por meio dessa iniciação eles se tornam assim convictos de um instrumento chamado livre-arbítrio, que sequer muitos deles conhecem, né? E o nosso tema não é somente falar sobre o livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio ele é importante porque ele está inserido num contexto, digamos assim, dos cristãos evangélicos, e que dá suporte para muitas afirmações e crenças. De modo que se nós tirarmos esse suporte, eles vão ficar meio que no ar e de uma certa forma, sem conhecer, sem saber exatamente o fundamento da sua fé e da sua crença e, portanto, da sua própria atuação. Então vejamos, querido, eu quero falar rapidamente de uma coisa que eu diria para os irmãos sobre a minha própria experiência, que nos meus primeiros contatos com o Evangelho de Deus, ele se deu por meio de igrejas pentecostais. E claro que tive uma identificação imediata com esse público, né? E ele me era bastante familiar em todos os sentidos, né? Até mesmo literal. Porque é um povo alegre, é um povo festeiro e como gosta de conversa fiada. Meu Deus, quando os irmãos se reúnem na porta da igreja, depois do culto, eles levam mais tempo do que durante o culto. Né? Gosto mesmo de conversar. Então, algumas características assim são marcantes, né? Porque eles, por exemplo, tudo é possível conquistar. Tudo é possível. E basta convencer a Deus do seu merecimento. Tá? E como é que você faz isso? Você tem que se esforçar, você tem que jejuar, você tem que orar, de preferência 3 vezes ao dia, tá? Muito jejum, muita oração. Então, até que Deus se convença de que você merece aquilo que você está pedindo. E aí eles creem que você então recebe. Mas o ponto mais alto no meio desta crença é que deveríamos atingir o batismo
de fogo, batismo no Espírito Santo. Somente após o batismo no Espírito Santo é que nós então seríamos crentes de verdade, batizados e tal. E então, irmãos, várias vezes, lembro, eu fui perguntado, depois do culto, né, os irmãos chegavam para mim e diziam assim: por que você nunca vai à frente quando o pregador ele chama para ser batizado no Espírito Santo? Por que você não vai lá à frente? Né? E eu olhava, ouvia essas questões, um dia eu vou e tal, vai chegar meu momento. Né? Então, na verdade, eles têm uma lógica de que o sujeito, para ser pentecostal de raiz, pentecostal até o tutano, ele precisa falar línguas, ainda que uma única vez, mas ele precisa falar línguas, eles precisam profetizar e entregar revelações. Tá? Ouvi muito durante esses cultos coisas assim, nesse sentido. Tá? E também ouvi muitas vezes eles dizerem palavras de ordens, como, por exemplo, olha, você tem que entrar na luta com o diabo. E todo mundo dava glória a Deus. Mas repara que ele dizia que eu tinha que entrar na luta com o diabo. E eu ouvia isso e pedia misericórdia, Senhor. Eu não quero entrar na luta com o diabo, eu quero entrar na luta contra o diabo, não com ele. Né? E também muitas expressões, como se diz até hoje, em todos os lugares, né? O sangue de Jesus tem poder. Então não passa na mente dessas pessoas que o poder não está no sangue de Jesus, né? Mas sim na obra redentora que Deus Pai assim, né, já havia pré-ordenado desde antes da fundação do mundo para os seus filhos. Né? Outra expressão, palavra de ordem que a gente sempre ouviu está repreendido Satanás. Então eles repreendem Satanás, qualquer coisa Satanás está repreendido. Ouvi uma vez alguém dizendo assim: olha, o crente que não está na cova do leão é porque tem alguma coisa errada com ele. É o crente que está no sofrimento, na labuta, na dor, porque senão está alguma coisa errada com ele. Então veja, irmãos, que na verdade eu vivi uma experiência onde era muito nítido, era muito fácil perceber que havia um misto de delírio espiritual em busca de um vir a ser. Né? Então, quanto mais eu conhecia a vida pessoal desses crentes, mais antagônica se apresentava as suas evidências espirituais. Era terrível. Né? Então, irmãos, era uma prática cristã sem uma doutrina bíblica. Né? Cada um fala uma coisa, cada um tem um posicionamento bíblico diferente, mas no final eles todos se impediam ali. Mas as contradições nunca pude deixar de perceber com as referências bíblicas, com as citações da Bíblia. Né? Então era uma doutrina, que eu diria sim, bíblica, sem o cabeça, né? O Cristo, o cabeça da igreja. E de fato, irmãos, os conceitos que eles adotavam, e que adotam ainda, né? Geralmente eles estão em contradição com a Bíblia. Como, por exemplo, a tricotomia. O homem é tricotômico. A Bíblia não demonstra isso. Né? O livre-arbítrio, a Bíblia de cabo a rabo nega o livre-arbítrio. Expiação universal, a Bíblia nega a expiação universal o tempo todo. Né? Tribulação e rapto secreto, não tem isso na Bíblia. Né? E a oração, na verdade, do pentecostal, ela tem o poder de mudar a vontade de Deus. E isso é que é o mais poderoso. Né? Então, essas questões, ela me mostrava um Deus pentecostal meio soberano. Né?
Por que meio soberano? Porque ele dividia a sua glória com os homens. Né? Um Deus que distribui riqueza, prosperidade, né? Aos obedientes. Se você for obediente, se você for, de fato, né, alguém que insistentemente jejua, sobe monte, vai para as grandes campanhas, você será abençoado. E entenda, irmãos, que Deus, ele era visto e dito como um Deus totalmente bondoso, um Deus amoroso, mas sem justiça. Você só ouvia falar de um Deus bondoso, de um Deus amoroso, e que longe do mal, que para pensar que Deus seria o criador do mal, não, impossível. Né? Então Deus, ele é amor, ele é o protetor dos homens. Você que escolhe o bem ou o mal. Tá? E quanto ao futuro, né? O que eles falavam a respeito do futuro? A futuro, não se preocupe, irmão, seremos arrebatados. Vamos morar no céu, em ruas de ouro, antes do arrebatamento. Então não se preocupe com o futuro, não. Esse mundo, eles diziam, esse mundo não tem mais jeito, as coisas só vão piorar. Então, ouvindo essas coisas, e no início, né, o início da minha conversão, lendo a Bíblia, e sobretudo lendo Gênesis 2,17, 3,15, 3,17, ali eu ficava com uma sensação, quando esses conceitos estavam assim na minha mente, e quando, na verdade, eu lia essas referências, a minha sensação é de que Deus fora derrotado por Satanás. Satanás derrotou Deus. Se a história realmente termina assim, como esses irmãos estão dizendo, Deus foi derrotado por Satanás. E jamais, na minha concepção, mesmo inicial, eu jamais poderia aventar ou imaginar que alguém pudesse ter derrotado Deus. Impossível. Mas pelos irmãos, pelo seu testemunho, relatos bíblicos, Deus tinha perdido a peleja. Então, irmãos, na verdade, não demorei muito tempo a descobrir que o pentecostalismo de raiz, ele não respondia minhas questões mais assim, premente. Pelo contrário, agudizava minhas aflições. Ou seja, o propósito de Deus na criação, porque Deus criou todas as coisas, tem que ter um propósito. Né? Deus não criou nada por criar, mas Deus tem um propósito. Qual o propósito de Deus ter criado todas as coisas? Né? E qual o propósito da queda de Adão? Porque se Deus criou todas as coisas, não há outro Deus além dele. E ele criou todas as coisas do nada. Então significa que se o homem caiu, Deus estava ciente disso. Né? Eu não sabia explicar e nem entendia por quê. Mas eu sabia, tinha a intuição de que Deus tinha alguma coisa a ver com essa queda. Né? E a redenção, ora, como Deus preparou essa redenção e tal, tá? Essa redenção em Cristo. Então, tudo isso tinha um significado que no meio do qual assim eu adorava a Deus, era incompreendido. As pessoas não eram capazes de me dar satisfatoriamente respostas sobre essas indagações. Havia contradição muito grande, né? Ouvindo um crente falar de Jesus morrendo na cruz, né? Sobre pecado, perdão, e eles falavam com muita veemência sobre a morte de Cristo na cruz, né? Sobre o pecado, mas eu não via na vida deles nenhuma transformação. Pelo contrário, né? Eram crentes cheios de amargura, flagrante ódios no coração, inveja no falar e agir, frustrados com o seu meio de vida. Ó. Então, no geral, a transformação que se via era, o cara bebia, parou de beber. O cara frequentava baile funk, parou de frequentar baile funk. O cara fumava, não fuma mais. Né? Então, essa era a transformação que a gente via. Né?
Aí ele falava muitas palavras obscenas, agora ele, pelo menos em público, ele não fala mais. Então essas geram as transformações mais notórias. O restante, a transformação mesmo no interior, era muito difícil perceber. Tá? Então, no dia a dia, você tinha notícia que os caras continuavam maltratando as esposas, os filhos, enfim. E no trabalho, geralmente estavam desempregados, eram demitidos, embora alegassem uma série de desculpas, mas não faz sentido. Capital, capital, trabalho é trabalho. Tá? Então, irmãos, nesse contexto, então, a única esperança futura que eles, pelo menos assim, apresentavam, era se livrar da tribulação e não perder o arrebatamento. Ó, eu tenho que estar livre desse negócio da tribulação e eu não posso perder o arrebatamento. Então, irmão, vigia aí, senão você pode ficar. E aí, se você perder o arrebatamento, já era. Então, vai ter a marca da besta aí na sua testa e tal. Aí aquelas coisas todas que o povo crente sabe, né? Então, irmãos, fora isso, não havia mais nada a esperar no futuro. Então não era uma vida cristã sem esperança, era uma vida cristã muito pobre, digamos assim, né? Para perseverar diante das dificuldades, das aflições que o próprio Senhor nos prometera que nós passaríamos, porque ele disse, no mundo tereis aflição. E essa esperança desse pentecostalismo era muito pobre para aturar essas aflições que o Senhor assim dissera que nós teríamos que passar. Né? Então veja que mesmo eles tendo a esperança de ser arrebatado e ir para o céu, nos meios assim mais próximos, intimistas, era muito comum ouvi-los dizer que cara, a vida no céu não deve ser legal não, a vida no céu deve ser muito monótona. Ou não, o que nós temos para fazer no céu? Não temos nada para fazer no céu, a não ser ficar dizendo santo, 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 santo. Né? Pegava lá Isaías e diziam que a vida no céu ela seria exatamente muito monótona, porque tudo que tinha que fazer era glorificar o nome do Senhor 24 horas. Bom, então veja que justamente por falta de compreensão do propósito de Deus e seus decretos, né? Esses crentes, diga-se de passagem, cheios de amor pela obra de Deus, eles reduzem, né? E reduziam, mas eu acredito que ainda o fazem, reduzem o evangelho a um mero assistencialismo espiritual e material. O que eu chamo de assistencialismo espiritual? Irmãos, a dona Henriqueta está com os filhos enfermos. Vamos lá orar por eles. Aí iam para casa da dona Mariqueta orar. O filho da dona Chiquinha está com febre. Vamos lá orar. Então esse é o que é o assistencialismo espiritual. Tá? E o assistencialismo material é a irmãzinha precisa de uma bolsa de compra, acabou o gás, acabou isso, acabou aquilo, vamos lá para dar uma assistência a ela e tal. Então, na verdade, o ser cristão era reduzido a isso, a esse assistencialismo espiritual e material. Então, é natural, então, que depois de 5, ou até mesmo, quando muito, 10 anos, né, venha na vida desses crentes o cansaço e a desilusão com Cristo. Ninguém aguenta viver isso. Né? Essa esperança tão pobre e miserável durante 5, 10 anos. Aí você vê os caras abandonando as fileiras do Cristo. Muita gente voltando para o mundo e ocupando as suas mentes como Satanás, fazendo as coisas lá do mundão. Não? A igreja não tinha perspectiva para eles. Passaram essa euforia inicial, eles não viam mais futuro da igreja. Não faz mais sentido estar ali. Tá? Então, irmãos, é por isso que você vai ver
que em algumas igrejas, lideranças que têm um pouco mais de recursos financeiros e materiais, eles vão procurar ocupar, né, mentalmente esses crentes, né, em atividades seletivas desse mesmo assistencialismo. Eles criam um assistencialismo religioso, então aí forma o grupo que vai entregar quentinha nos baixos viadutos, o grupo que vai nos orfanatos, o grupo que vai nos presídios, o grupo que vai nos hospitais e o grupo que vai entregar folheto na rua. Então, isso tudo, na verdade, não passa de uma ocupação da mente em que o sujeito que está envolvido nessa atividade, ele se sente altruísta, ele sente que ele está fazendo algo para Deus, estou trabalhando para Deus, é bom trabalhar para Deus. É o que está no seu interior. Não? Mas, no entanto, irmãos, depois dessa atividade, ele é um homem comum, ele é um homem natural, igual a todos os outros do mundo. Não demonstra nenhuma diferença no comportamento dele. Então, o que nós observamos? Que sem a compreensão do que é o Evangelho e o seu autor e propósito, né, essas atividades, esse assistencialismo religioso e material, ele não passa de uma atividade como de qualquer outra instituição assistencialista, como os kardecistas, como os maoístas, de Maomé, enfim, qualquer outro círculo em que os caras lá se reúnem para prestar um assistencialismo. Essas igrejas elas estão enquadradas no mesmo tipo de assistencialismo, não faz diferença nenhuma. Tá? Não que não seja uma atividade nobre você socorrer os que precisam. Mas isto não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é muito mais do que isto. Isso é a rebarba do que é o Evangelho de Cristo. Não é o core, o centro do Evangelho de Cristo. Então você repara que esses líderes que põem, então, ocupam a mente desses cristãos, né, fazendo com que eles vão para grupos que visitam, grupo de oração, o grupo das consagrações das segundas, das quartas, dos sábados. E eles vão ocupando as pessoas, eles dividem, põem dentro das suas igrejas um ministério grande, aí sai dividindo os departamentos e vai honrando as pessoas, ocupando cada um deles, e muitas das vezes até sem preparo algum, sem nenhum chamado para tal finalidade, mas assim eles os fazem para aprender e ocupar a mente desses crentes. Os caras precisam se sentir útil. Eles precisam sentir que eles estão fazendo algo de Deus. Mas de Deus mesmo eles não aprenderam nada. Muitos sequer se converteram. Tá? Então, irmãos, o que nós estamos vendo? Que quanto mais a igreja se torna assistencialista, maior, né, mais rápido, o queridinho, né, o pastor, o líder, ele se torna bem visto na comunidade. Né? Nas igrejas mais ricas, ele atrai a high society, né? Ele atrai a high society gospel, digamos assim. Né? Aí fica todo mundo lá em torno do pastor, eles montam verdadeiras confrarias, em que eles então fazem suas festas, se reúnem na igreja regularmente, mas o que sabem de Cristo, o que sabem do Evangelho de Cristo? Pouco ou nada. Então, irmãos, na verdade, esses líderes que assim conseguem aglutinar em torno do seu programa assistencialista o número grande de pessoas, ele imediatamente tira disso benefício próprio. Não é à toa que você vê muitos pastores que se candidatam a vereador, a prefeito, a deputado estadual, a governo do estado, porque eles querem tirar proveito desta posição que eles conquistaram no meio dos seus crentes. Né? Então, irmãos, eles fazem do pastoreio, na verdade, pastoreio entre aspas,
uma ponte para o alcance das suas aspirações, das suas ambições pessoais. Né? E é isso que a gente tem visto, tá? E o irmãozinho que está sobre a tutela desse pastor, ele está crente que ele está sendo preparado para ir para o céu. Qual não terá uma grande surpresa se ele não acordar para uma realidade espiritual de o que é uma igreja de Cristo, tá? Então, irmãos, a Bíblia ela é bem clara quanto a isso. Quem não nascer de novo não entrará no reino de Cristo. Não adianta você distribuir sopinha, não adianta você sair pela rua dando folheto, não adianta você sair pela rua distribuindo agasalhos, mas se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Cristo. A Bíblia é clara, é precisa e eu acredito nela. Eu acredito na Bíblia, de Gênesis 1, Apocalipse 22. Eu acredito em tudo que está escrito na Bíblia. E te digo, irmãos, acredite também, porque ali é a palavra de Deus. Ali é a revelação de Deus para o seu povo. Então, se você não acredita, você não acredita em Deus. Se você não conhece Deus. Aí chega lá um parente num dia fatídico da sua passagem deste mundo para o outro, o cara morreu. Aí ele fica lá, os parentes, tudo em volta. Ah, mas ele aceitou Deus. Ah, ele era cristão. Ele podia ter 20 anos de ser de igreja, irmão. Mas se ele não nasceu de novo, ele não vai entrar no reino dos céus. Não basta ter um tempo de igreja. É preciso nascer de novo. Se você não nasceu, você pode ter 50 anos de evangelho, você vai para o inferno. Porque só entra no reino de Deus os que nascerem de novo. Isso que a Bíblia mostra. Então, queridos, comece a perceber que nesses ambientes espirituais, de modo geral, tudo que o crente quer e é induzido a ser é útil. Ele quer ser útil. Ele quer, na verdade, apresentar alguma utilidade, ele quer ser altruísta. Ele quer e precisa estar ocupado, fazendo coisas legais para Deus. Tem gente que vai para a igreja só para fazer comida. Né? Ele é o dono da cantina. Tem gente que vai para a igreja só para cortar cabelo dos irmãos. Cada um. Né? A gente tem que servir naquilo que fomos chamados, tá? Mas ninguém nasce para Deus. Ninguém se converte. Porque não tem palavra. Onde não tem palavra, não tem Espírito Santo. Se não tem Espírito Santo, não tem conversão. Então veja, irmãos, que lidamos diariamente, temos visto muitos lobos, tá? Muitos lobos que fazem de tudo para prender a ovelha de Cristo no seu curral. Tá? Então eles são festivos, agradáveis, educados, né? São gentis, dão tratamento diferenciado aos jovens, aí aglutina aquela juventude toda, então os jovens permissivos, jovens têm uma atuação permissiva, eles podem fazer tudo ali, né? Ele não pode perder os jovens. Eles então procuram ocupar o crente mediano, aquele mais ou menos numa idade madura, e ele vai dando ocupação para todo mundo. Ele diz que não, todo mundo tem que estar envolvido na obra. Na verdade, né, só tem uma forma de você se envolver na obra de Deus, né? E de pregar o evangelho e fazer discípulos. É a única coisa que Jesus nos manda. O resto é acessório. Se você não cumpre essa tarefa principal, pouca importância tem para o reino de Cristo as outras coisas que você faz. Tá? Porque eu não vi Jesus falar assim, ide distribuir sopinha, ide visitar os presos lá nas cadeias. Ele usa o termo não me visitaste quando estive preso, mas o sentido é outro, não confunda. Tá? Então repare que as pessoas, elas
vive esse tipo de evangelho. Então, veja que vamos fazer um evangelismo. Vamos visitar o fulano de tal. Aí os caras, vamos evangelizar naquela cidadezinha que tem muita gente que está morrendo. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Irmão, de fato, esses crentes, eles se metem nessas tarefas com muito amor, com muito gosto. Mas eles não sabem que, na verdade, o principal lhes está sendo tirado, né? Que é o conhecimento de Deus, que é o significado do Evangelho. Né? É que, de fato, eles precisam conhecer Cristo, nascer de novo e se tornar um verdadeiro cristão. Isso lhes são tirados. Tá? Ao contrário, né? Eles continuam sendo induzidos a um culto totalmente antropocêntrico, né? Voltado inteira e exclusivamente para persuadi-los que estão cumprindo o papel certo, que estão agradando a Deus e que, portanto, precisam se esforçar mais. Irmãos, as palavras de ordem, elas são as mesmas em todos esses lugares. Você mesmo já deve ter escutado muito isso. Olha, Deus vai honrar a tua fé. Ali, ó, obreiro bom. Deus vai honrar a tua fé, irmão. Deus vai honrar a tua fé. Deus vai abrir as janelas do céu para você. Eles dizem muito esses refrões. Né? A igreja de Cristo tem que servir. A igreja é um hospital, hein? A igreja é um hospital. Os caras entram doentes e saem curados. Curado de quê, irmão? Se a doença é espiritual. E espiritualmente, eles não são transformados. E para ser transformado espiritualmente, não tem que ser tratado como um doente, tem que ser tratado como um discípulo. Então, longe de ser um hospital, a igreja é uma escola. Porque discípulo não vai para o hospital, discípulo vai para a escola. Né? Então, repara, irmãos, que para convencer esses crentes então, a realizar o propósito do líder daquela congregação, eles então acabam não percebendo que o homem passa a ser o centro da sua própria adoração. Toda a congregação adora o próprio homem, é um culto antropocêntrico. Que os caras vão para lá contar suas experiências e todo mundo passa então a ouvir a história de homem e querer ser igual. Tá? Então eles servem a um Deus sem honra e glória. Sabe por quê? Porque no final das contas você vai perceber que eles já roubaram a glória de Deus. Eles já roubaram a honra de Deus. Então toda honra, toda glória sejam dadas a nós, não mais a Deus. É isso que você tem visto por aí. Então, irmão, isso faz com que o crente, então, ele leve uma vida espiritual totalmente sem objetivo. O crente não tem objetivo concreto. Aí você se vê como cristão, aí o cara vai para a igreja fazer o quê? Aí você vai, cara, aí tá chovendo, tá frio, tá sol, tá calor, a rua tá perigosa, não vou para a igreja não. Sabe por quê? Você não vê, na verdade, o objetivo de ser cristão, de servir a Deus. Porque você não conhece Deus, as pessoas estão te escondendo o Deus verdadeiro. Você não sabe quem é Deus. Então tu não tem motivação para estar na igreja, você não tem motivação para dedicar horas da tua vida à leitura, a embasamentos espirituais de crescer em graça e conhecimento de Deus. Você não tem motivo, você não sabe por que você é crente. Você não sabe nem para que Deus criou a igreja. Então, na verdade, né, fora do altruísmo, o cara é cristão, gente boa, aquele ali é gente boa, ele é crente. Irmão, nem mais esse título nós temos hoje. Até isso nós perdemos. Então, irmãos, olha só. Quando você desconhece totalmente o objeto, o propósito de Deus, né, o eterno propósito de Deus de ter criado todas as coisas, né? E como isso envolve o teu chamado, a sua vida espiritual,
Você nunca faz parte desse reino. Você está fora disso. Você está, mas não está. Você está porque é legal. Você está porque você acha que está na igreja, Deus está te protegendo, é a sua família. Aí você acha que vai ter mais respeito da comunidade. Não, fulano é cristão. Não, essa casa é de cristão. Mas no fundo, você nem sabe quem é Deus. Você não tem nem esperança, né, de que as suas aflições, elas não são e jamais serão alguma coisa mediante aquilo que Deus tem reservado para você e já te garantiu, já te deu. Você não conhece Deus, você não conhece o propósito de Deus. Então, irmãos, por isso que você vai perceber uma grande dificuldade em muitos irmãos, né, em entender que a Bíblia afirma ser o homem, não explicitamente neste conceito, mas ela nos mostra que o homem é totalmente depravado. Tá? E justamente, por assim ser, eles não podem fazer nada por suas próprias vidas espirituais. Mas eles não querem crer assim. Né? Porque, na verdade, eles são ensinados que cada um crente é ajudador de Deus. Se você começar a buscar Deus, né, se você começar a dedicar as suas orações diárias, isso, aquilo, então você vai ajudar a Deus. Então, na verdade, significa dizer que você não precisa totalmente de Deus, você só precisa de Deus um pouquinho. Por quê? Porque você não é tão depravado assim, você tem algo de bom dentro de você. O homem, ele não é totalmente depravado, ele tem alguma coisa boa dentro de si, então ele não precisa mudar. Ele só precisa cooperar com Deus. Né? Então, irmão, isso faz com que a maioria desses cristãos, desses crentes evangélicos, os fazem crer que eles têm justiça própria, que eles são justos. E que, portanto, eles são dignos de merecer algo de Deus. Quando, na verdade, não são. Não têm justiça própria e não são dignos de receber nada de Deus. Mas por ter ensinado ao contrário, né, eles creem, então, que a eleição divina está condicionada, de alguma forma, ao trabalho que o homem faz. Então Deus, na verdade, ao eleger alguém, ele o fez porque ele anteviu que esta pessoa se esforçaria no dia que se convertesse. Então, por isso, lá na sua onisciência, ele escolheu o cara por isso, porque ele viu que o cara ia ser um bom cristão. Então, na verdade, você não foi eleito por um ato soberano de Deus, mas você foi eleito porque você é bom. Porque você tem alguma coisa dentro de você que você vai demonstrar para Deus que você é bom e merecedor. Isso é deturpar Deus. Isso é deturpar o decreto eterno de Deus. Isso é simplesmente, né, desacreditar e desmentir toda a Bíblia. Cristo, então, eles querem afirmar, olha, ele morreu para salvar todo mundo. Ele só morreu para salvar toda a humanidade, sem exceção. Os homens é que decidem se eles querem tornar ou não a morte de Cristo eficaz. Mas Cristo morreu para salvar todo mundo. Os que quiserem aceitar o bem, eles vêm para Cristo. Os que não querem, vão para o mal. Então, irmãos, isso claramente demonstra que eles não entendem de maneira nenhuma como um indivíduo é salvo. Eles não conhecem, desconhecem totalmente a obra salvífica de Deus. Tá? E muito menos que a missão de nosso Senhor não era salvar todos a quem ele se dirigia. Pelo contrário, era salvar dentre eles, dentre a todos que ele se dirigia, era todos quanto o Pai lhe havia dado. E a Bíblia mostra isso, João 6,37. Tá? Todo o que o Pai me dá, virá a mim. Então, repare, irmãos, mas ao contrário do que a Bíblia diz,
Esses crentes pensam, né, que a Bíblia, na verdade, né, eles não percebem que ela demonstra claramente que não existe, não há possibilidade de existir, né, o livre-arbítrio. A vontade do homem não é livre. A Bíblia mostra, de Gênesis a Apocalipse, que a vontade do homem não é livre. Então, mas longe disso, né, a Bíblia afirma que a vontade do homem, ela é aprisionada, né, ela é prisioneira da vontade soberana de Deus ou de Satanás. Ou você está preso à justiça de Deus ou ao pecado de Satanás. Então, sob nenhuma hipótese, você pode ter livre vontade. Tá? Somente a vontade de Deus é que é livre. Entende? Somente a vontade de Deus é que não é determinada por nada ou ninguém fora do próprio Deus. Tá? Então, por isso, irmão, só há um tipo de oração eficaz e atendida, né, por Deus. A oração segundo a sua vontade. Então não basta você orar. Irmãos, não adianta você se reunir, orar 6 meses, 1 ano, por alguma coisa que você sequer sabe se é da vontade de Deus. Porque se a Bíblia diz que Deus, ele é soberano, é o único cuja vontade é livre, é o único cuja vontade não é determinada por nenhum fator externo a ele. Ninguém pode mudar a vontade de Deus, porque ela é soberana. Então, quando você dobra o seu joelho e começa a orar, pedir alguma coisa, você precisa saber se o que você está pedindo é da vontade de Deus, senão a sua oração é uma oração de tolo. Entendeu agora? Tua oração é uma oração de tolo. Ora, o que significa isso? Isso significa que, na verdade, para você saber se a sua oração é ou não na vontade de Deus, você precisa conhecer a vontade de Deus. E a única maneira que você tem de conhecer a vontade de Deus é conhecendo o Evangelho de Deus. Por isso você precisa estudar a Bíblia. Por isso você precisa ter uma igreja discipuladora. Você precisa estar numa igreja discipuladora. Numa igreja que discipula os seus membros, que ensinam a palavra de Deus aos seus membros. Não fanfarronice, não ideias de homens. Tá? Então veja, irmãos, que Deus, ele é absolutamente independente de todos os outros seres. Então assim também é a sua vontade. Então não adianta você dobrar teu joelho e começar a orar, oh, Deus é bondoso, ele vai me atender. Como? Como? Deus é imutável. O que ele decretou, está decretado. Você mesmo disse, Deus decretou, está decretado. Não é assim que você fala? Isso serve para tudo, irmão. A tua oração, a oração de tolos, se ela não respeita a vontade de Deus. Você vai orar e não vai arrumar nada. Então, na verdade, irmãos, o que nós temos observado que o Deus desses crentes, tá, é, na verdade, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é que é o Deus deles. Eles endeusam tanto o livre-arbítrio que o livre-arbítrio acaba sendo o seu próprio Deus. Se você tirar-lhes ou negar-lhes o livre-arbítrio, você está tirando Deus da vida deles. Porque sem o livre-arbítrio, eles não têm mais o que fazer. Sem o livre-arbítrio, né, eles não têm mais por onde correr, por onde se firmar. Toda a posição cristã deles está centrada na ideia de livre-arbítrio. O livre-arbítrio acaba sendo o seu próprio Deus. Então, repara que nesse sentido, a sua fé, ela está baseada na sua própria vontade e no poder de determinar o seu próprio destino. Então, o seu Deus é o livre-arbítrio, não o Deus da Bíblia, soberano.
imutável, né? Então veja que, dessa forma, né, tudo que eles demonstram é um verdadeiro orgulho e uma tremenda arrogância. Falta humildade de entender que Deus é Deus. Então, por outro lado, irmão, ao mesmo tempo que afirmam crer na Bíblia, eles odeiam a Bíblia. É um paradoxo, é paradoxal, mas é isso mesmo. Sabe por quê? Eles que professam um Deus da Bíblia, que dizem, né, reafirmar as Escrituras como palavra de Deus, na verdade, irmãos, eles odeiam a Bíblia. Sabe por que eles odeiam a Bíblia? Porque ela põe fim ao seu orgulho. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus põe fim ao seu orgulho. A palavra de Deus tira o seu orgulho. A ideia de que são semideuses. A ideia de que são cooperadores de Deus. A Bíblia tira isso deles. Então eles odeiam a Bíblia. E por isso, então, eles odeiam a doutrina da eleição, que é bíblica. Se eles odeiam a doutrina da eleição, e a doutrina da eleição ela está na Bíblia do início ao fim, eles odeiam a própria Bíblia que eles dizem amar. É contraditório, não é? Mas é isso mesmo. Então veja por outro lado que esse crente não percebe que ensinar que o homem tem um livre-arbítrio, ele está destruindo o próprio evangelho que eles defendem, ou que pregam. Então veja, irmãos, que eu já ouvi muito eles nas suas pregações, às vezes até mesmo na leitura da revistinha da escola bíblica, eles dizem que, olha, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Como Paulo declara aos Coríntios, lá no capítulo 12, do verso 3. Veja que contradição, irmão. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Eu ouvi muitos eles falarem sobre isso. Mas, tentando reafirmar a sua espiritualidade, eles também dizem que, citando Paulo aos Coríntios, eles dizem que o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque elas são espiritualmente discernidas. Tá? Então elas parecem loucura para eles, conforme Paulo declara em 1 Coríntios 12, 14. Mas quando eles falam isso, vejam bem, o que eles estão declarando? Tá? O que significa dizer isto? Significa dizer que, na verdade, a vontade do homem é má por uma corrupção de sua natureza e que ela somente se torna boa pela graça do Espírito Santo. Quando o cara lê 1 Coríntios 12, 3, dizendo que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito, e quando eles afirmam que o homem espiritual ele é importante demais, que o natural não compreende, na versão deles, quando eles estão lendo isso, eles não percebem que tudo que eles estão afirmando é que a vontade do homem é má por uma corrupção natural, né, na sua natureza, digamos assim, ou que ela somente se torna boa pela graça do Espírito Santo. Tudo que eles estão dizendo, na verdade, é que o homem precisa ser liberto pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus. Então o homem não é livre, a sua vontade não é livre. Então veja que incoerência. Então, irmão, eles não percebem, né, que o homem, então, no estado regenerado, não consegue se converter sozinho. Mesmo eles lendo e afirmando, eles não estão entendendo o que eles estão lendo. Significa, então, que também não entendem quando Jesus diz que sem mim nada podeis fazer. Ó, que maravilha. Como é que você escolhe essas coisas todas da Bíblia para crer que você tem livre vontade? Impossível, né? Então, irmão, nós temos que rejeitar
a defesa do livre-arbítrio simplesmente porque a Escritura o rejeita. Eu não defendo nem acredito no livre-arbítrio porque eu sou contra o livre-arbítrio. Mas eu não defendo e rejeito porque a Escritura rejeita. Só por isso. Tá? A Escritura ensina que Deus ele é o único que possui livre-arbítrio. Isaías 46:10 diz: o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Ela também é clara ao dizer que a vontade do homem é sempre escrava, ou do pecado ou da justiça. Você vai para Romanos 6:17 e 18, está bem claro. Mas graças a Deus que, embora tenham sido escravos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que foste entregue. E libertos do pecado, foste feito escravo da justiça. Entendeu? Significa, portanto, que você ou é escravo da justiça ou do pecado. Então, irmãos, o problema, sabe qual é aqui? É que sem o livre-arbítrio, esses crentes, eles não têm resposta para muitos questionamentos bíblicos que eles mesmos fazem entre si, e principalmente sobre a origem do mal, cara. Se você tirar o livre-arbítrio, eles ficam tontos para explicar o mal. De onde surgiu o mal? Quem decretou o mal? Eles vão ficar doidos. Então, os defensores do livre-arbítrio declaram, na verdade, que quando Deus criou o homem, ele lhes concedeu, ou ele lhe concedeu o direito, né, o livre-arbítrio. Então, eles querem dizer com isso que o livre-arbítrio, né, é o poder que Deus deu ao homem para que esse mesmo homem tomasse decisões independentes e até mesmo se rebelar contra o próprio Deus, o seu Criador. Então, óbvio que fazer o bem ou o mal é uma escolha do homem. Acabou. Aí tira o livre-arbítrio dos caras, os caras não sabem explicar a origem do mal. Eles ficam doidos, atormentados, com a possibilidade de alguém aventurar que Deus decretou o mal. Não é possível. Deus é santo. Aí agora Deus vira santo. Deus é amor. Aí Deus vira. Tá? Eles partem Deus no meio. Irmãos, sem as premissas do livre-arbítrio, tá? Esses evangélicos ficam desconfortáveis e desorientados na sua fé. Eles têm sérios problemas em admitir que Deus é o responsável pela existência e pela continuação do mal. E por isso, só essa dificuldade, ela já demonstra a falta total de conhecimento que eles têm sobre Deus, sobre a revelação de Deus na Bíblia. Porque veja que a Escritura, ela ensina que a vontade de Deus determina todas as coisas. Irmãos, não são algumas coisas, são todas as coisas. Pensa em alguma coisa, foi Deus que determinou. Então, ora, quando você entende isso, você percebe que nada existe ou acontece sem que Deus ativamente deseja que exista ou aconteça. Por exemplo, Provérbios 16:4. O Senhor fez tudo para seus próprios fins. Tudo. Veja que o provérbio está dizendo, o Senhor fez tudo. Ele não fez algumas coisas. O Senhor fez tudo para seus próprios fins. Sim, até o ímpio para o dia do mal. E por que o cara é ímpio? O cara é ímpio porque ele é pecador. E a sabedoria aqui, o provérbio está dizendo que Deus o fez para o dia do mal. Né?
Provérbios 16, 9 diz assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então veja, Deus controla tudo o que existe e, portanto, também tudo o que acontece. Isaías 46:10 diz: eu anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, nada que acontece, não há nada, absolutamente nada que aconteça, que venha acontecer, que Deus não tenha ativamente decretado. Os caras piram. Eles piram porque tirou o livre-arbítrio e eles agora não sabem mais o que fazer da vida. Irmãos, Deus controla não somente os eventos naturais, mas ele também controla todos os assuntos morais, todos os assuntos de decisões humanas. Provérbios 20:24 diz: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Não é? Por outro lado, irmãos, visto que se isso é verdadeiro, que Deus controla e criou todas as coisas, então somente Deus pode ter decretado a existência do mal, porque não existe outro Deus, não existe outro Criador, não existe outro tão poderoso quanto Ele. Então, irmão, visto que nenhuma criatura pode tomar decisões completamente independentes da vontade de Deus, o mal nunca poderia ter começado sem o decreto ativo de Deus na vida deles. Lógica pura. Lógica, questão lógica. Né? Então, irmão, Deus, ele decretou o mal. No final das contas, para sua própria glória. Né? Provérbio 21, primeiro versículo. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Aqui, ó, olha o que o provérbio está dizendo. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Ele o inclina a todo o seu querer. O coração do rei é inclinado segundo a vontade de Deus. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, foi porque Deus assim determinou. Deus não é o invasor de Jerusalém. O invasor de Jerusalém é Nabucodonosor. Mas porque Deus decretou. Mas Deus não invadiu. Então, você vai começar a entender. E eu já estou preparando a sua mente para entender esta relação. Tá? De agentes primários livres e agentes secundários. Começa a caminhar sua mente por aí. Porque veja que Daniel, ele diz assim: e todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Cara, quem pode chegar até os altos céus e dizer para Deus assim: o que está fazendo, Senhor? Senhor, por que essa pandemia? Por que a pandemia do coronavírus, Senhor? Quem pode ir lá no céu e indagar o Senhor sobre isso? Quem pode? Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz aos filipenses: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, tudo que você o faz segundo a boa vontade de Deus, cara. O apóstolo João, ele também declara que digno és, Senhor, de receber a glória, a honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. Deus criou todas as coisas. E por tua vontade são e foram criadas.
Por que duvidar? Veja que, em termos lógicos, se Deus realmente determina todos os eventos naturais e humanos, então segue-se que ele também decretou a existência do mal. Agora entenda que decretar a existência do mal não faz de Deus o autor do mal nem do pecado. Vai ficar mais claro para você. Me acompanhe. Então, isso é o que a Bíblia explicitamente ensina. Lamentações 3, versículos 37 e 38. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Porventura da boca do Altíssimo não sai tanto o mal como o bem? Isaías diz, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Isaías 45, 7. Amós também diz, tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Oh, meu Deus, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Amós 3, 6. Entendeu? O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, queridos, um pentecostal mais evoluído, né, ele até vê e entende que é completamente impossível desassociar Deus da origem e continuação do mal. Mas o que ele faz? Tentando distanciar Deus do mal, ele diz meramente que Deus permitiu o mal. E que ele não causou nada dele. Mas não é isso que o próprio Deus diz. A sua própria palavra declara que ele ativamente decretou tudo. E que nada pode acontecer à parte da sua vontade soberana e do seu poder. Então ele não faz sentido, né, dizer que Deus meramente permite algo. Se acontece, é porque essa é a sua vontade, não mera permissão. Entendeu? Há uma diferença aí. Então, ao invés de tentar proteger Deus, esses crentes, né, eles não precisam ficar tentando proteger Deus de algo que Deus não precisa ser protegido. Deus não precisa desse tipo de proteção, irmão. Ele não precisa de proteção alguma. Então, nós deveríamos reconhecer alegremente com a Bíblia que Deus decretou ativamente o mal. E aí, então, vamos tratar o assunto conforme a verdade lógica da Bíblia. Vamos tratar o assunto sobre esta base, que Deus decretou o mal. E o decretou por quê? Para a sua glória. Para a sua própria glória. Então, mas os pentecostais que sobrevivem, eles acham que sobrevivem por causa da defesa do livre-arbítrio, eles contestam o direito e a justiça de Deus em decretar a existência do mal para a sua própria glória e propósito. Por isso, eles odeiam a Bíblia. A mesma Bíblia que eles dizem pregar e ensinar, eles a odeiam. Porque ela lhes tira todo o respaldo e eles querem se afirmar. Então veja que, ao discutir a divina eleição, na qual Deus escolhe alguns para a salvação e condena todos os outros, eles ficam doidos. Não, Deus não faz acepção. Eles querem inventar um Deus, cara.
Eles querem tolir Deus. Eles querem tirar a soberania de Deus. Paulo, sabendo que esses caras iam existir, porque já existiam na sua época, e eram os fariseus, Paulo antecipando a eles, Paulo, então, ele já escreve, né, se antecipando a esse tipo de objeção. E aí ele diz em Romanos 9, versículo 19 e 21. Por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro o poder sobre o barro, para da mesma forma fazer um vaso para honra e outro para desonra? Paulo já sabia dessas contestações e antecipou e já deu logo a resposta. Então, para um pentecostal defensor do livre-arbítrio, ter dificuldade em aceitar que Deus decretou a existência do mal implica que ele encontra algo errado em Deus para o permitir fazer tal decreto. Não, Deus está errado, Deus não pode fazer isso não, Deus não tem esse direito. Então esse pentecostal do livre-arbítrio, ele está vendo alguma incoerência em Deus. Em outras palavras, ele não aceita tal ideia porque considera errado Deus fazer tal coisa. Contudo, irmão, qual é o padrão certo e errado pelo qual esta pessoa está julgando as ações de Deus? Qual é o padrão? Se ele nega peremptoriamente que Deus não decretou o mal, porque está errado, porque Deus é muito bondoso, ele então está usando algum critério de bondade superior à bondade de Deus. Qual? Que critério é isso? Irmão, a Bíblia é muito clara. Só há um padrão moral superior, que é o próprio de Deus. Mas esse pentecostal do livre-arbítrio, ele está dizendo que há um padrão moral superior a Deus, o qual para ele é o próprio Deus. Ou seja, há um padrão que é Deus superior ao Deus que decretou o mal. Então veja que, ao dizer isso, ele na verdade está dizendo que há um padrão moral que é superior ao Deus. Irmãos, em outras palavras, se há algo mais alto do que Deus, que o pentecostal está afirmando, então ele não está realmente se referindo ao Deus da Bíblia, ele está criando um outro Deus. Não há padrão mais alto do que o Deus da Bíblia, irmãos. Portanto, é logicamente impossível acusar Deus de fazer algo moralmente errado. Por isso é que eu afirmo que esses caras não conhecem o Evangelho de Deus, nem muito menos o seu autor, que é o próprio Deus. Eles não conhecem. Eles querem criar um padrão acima do próprio Deus, que é o único. Então, irmãos, eles insistem, mas por que Deus então decretou o pecado? Ora, eu já disse por que Deus decretou o pecado. E a última resposta que eu disse é que Deus criou o pecado para a sua própria glória. Efésios, no primeiro capítulo, versículo 11, Paulo diz: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então repara que
Cada uma das razões pelas quais Deus escolheu esta forma de manifestar a sua glória, nós não sabemos. Mas por que Deus então escolheu decretar o mal, né, para manifestar a sua glória? Cara, eu não sei. Você consegue ir lá do céu perguntar a Deus? Você consegue? Então comece a aprender. Algumas coisas, elas estão ocultas no conselho secreto de Deus. Não temos como saber, cara. Se contenta com isso. Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, aquilo que Deus revelou, você se nega a conhecer, mas você quer conhecer aquilo que Deus não revelou, cara. Você é um louco. Está completamente fora de todos os sentidos aqui. Então é só lembrar, por exemplo, Romanos 11, 32, 36, quando Paulo fala, né? Oh, profundidade da riqueza, quem foi seu conselheiro? Depois você lê isso com calma, que você vai entender. Então, irmão, o cristão, ele nunca e jamais deve pensar que ele pode compreender exaustivamente a mente de Deus. O pentecostal do livre-arbítrio acha que pode. Mas é impensável, irmãos. Ninguém pode compreender exaustivamente a mente de Deus. Paulo fala isso. 1 Coríntios 2,11. Ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Sua vontade secreta, a vontade secreta de Deus, não é para conhecermos. Não há um homem que possa conhecê-lo. Somos responsáveis pela vontade revelada, como encontrada na Escritura, como eu mencionei em Deuteronômio 29. Então, irmãos, preste atenção. Embora tenhamos um conhecimento exaustivo de como Deus está usando o mal, tá, no mundo para realizar os seus próprios propósitos, mas nós não sabemos. Nós sabemos disso, que os seus caminhos são perfeitos. Então, e os seus caminhos são perfeitos, eu sei disso, que eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que confiar que Deus sempre faz o melhor, ainda que decrete o mal. Certamente, um Deus infinito, santo, bom e absolutamente sábio, tem um bom propósito para todo o mal e sofrimento que existe, cara. Entenda isso. Ora, Atos 22, 23. O que está lá? Ali você vai ler que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, cara. Mas repara que Pedro diz logo depois: vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Então observe aqui, irmãos, primeiro que a crucificação de Cristo foi propósito, né? Ela foi de acordo com o propósito pré-ordenado de Deus, que é a sua vontade secreta. Foi da vontade de Deus que os homens matassem a Cristo, mas não foi Deus que matou Cristo. Então, entenda que a vontade secreta de Deus, ela se realizou por mão da ação de homens ímpios que violaram a vontade revelada de Deus. Qual é a vontade revelada de Deus aqui? Não matarás.
Então, Deus tem uma vontade secreta e tem uma vontade revelada. A vontade secreta é que Deus foi, na verdade, quem decretou que Jesus morreria na cruz para salvar os seus eleitos. Mas ele também revelou uma vontade aos homens: não matarás. É o sexto mandamento. Mas os homens mataram, assassinaram Jesus. Um justo, um inocente. Então observa aqui a vontade secreta de Deus e a vontade revelada de Deus operam em perfeita harmonia. Entendeu? Deus decretou que a salvação dos eleitos ocorresse na plenitude dos tempos pela morte de Cristo na cruz. Mas não foi Deus que matou Jesus na cruz. Ele realizou essa morte de uma maneira tal que ele não fosse o autor do pecado. Então, embora a morte de Cristo decorra primariamente por uma causa divina, mas o autor do pecado foram os iníquos, a causa secundária. Então começa a entender que, embora Deus tenha decretado o mal, somente as causas secundárias é que são os responsáveis pelo mal. Não é difícil entender. Judas é o grande exemplo. Judas é o grande exemplo, o que traiu Jesus. Então veja, irmãos, que o maior ato de maldade e injustiça moral na história da humanidade foi decretado por Deus, mas realizado por seus agentes secundários. Entende? Isaías 53:10 diz: todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Atos dos Apóstolos confirma. Aqui Isaías está profetizando. Aqui Isaías está mostrando exatamente a vontade revelada de Deus. Olha, ele vai morrer, um justo vai morrer, essa era a vontade. Aí Atos 4, 27, 28 diz: porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, como os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. A vontade secreta, harmonicamente, se ajustando à vontade revelada. Deus decretou que Jesus deveria morrer para salvar os seus, mas não foi Deus que matou. Quem matou foi Pilatos, quem matou foi Herodes, e todos os fariseus, todo o sinédrio e o povo impenitente de Israel. Eles mataram Jesus. O sangue de Cristo foi derramado pelas vossas mãos, não de Deus. Entendeu agora? Então veja, irmãos, que em todo caso, Deus decretou a morte de Cristo por uma boa razão. A redenção dos seus eleitos. Então, da mesma forma, o seu decreto para a existência do mal é para um propósito digno de sua glória. Então, irmãos, cadê esse puritanismo? Essa coisa, oh, Deus não mal, Deus é só bom, Deus não faz acepção. Irmão, vai ler Bíblia, vai entender Deus, vai ler Bíblia, vai ler Bíblia. Ô pentecostal até o tutano, vai ler Bíblia. Mate esse teu Deus do livre-arbítrio, irmão.
Senão tu vai para o inferno. Se livra desse Deus que você criou, esse chamado Deus do livre-arbítrio. Tu vai para o inferno com ele. Porque ele não deixa você entender as escrituras. Ele não permite que você cresça em graça e conhecimento de Deus. Então tu vai para o inferno, porque se você não conhece Deus, você não cresce em graça e conhecimento de Deus, dificilmente você vai ser um cara regenerado, vai nascer de novo. E quem não nascer de novo não entra no reino dos céus. Então, irmãos, compreenda isso. Tá? Compreenda que podemos, de uma certa forma, distinguir entre o mal natural e o mal moral. Mais uma forma de entendermos o mal glorificando Deus. É só nós olharmos que há, na verdade, uma distinção entre o mal natural e o mal moral. O mal natural refere-se aos terremotos, os cataclismos, né? Todos esses acidentes geográficos, essas coisas todas correm. Isso é o mal natural. Enquanto que o mal moral refere-se às ações dos homens ímpios, né? Que, na verdade, são criaturas racionais que cometem. Tá? Então veja que, agora mesmo, né, se a defesa do livre-arbítrio, ainda que ela fosse bem sucedida para explicar a origem do mal moral, essa defesa falharia na explicação do mal natural. Mas aí tem um pentecostal mais esperto, ele diria assim, não, o mal moral leva ao mal natural, ele poderia alegar isso. Mesmo assim, se ele alegasse, somente Deus pode e tem o poder para criar uma relação entre os dois, o mal natural e o mal moral. Terremotos e enchentes não têm relações necessárias com assassinato, estupro, roubo, apostasias. Não? Então, irmãos, se tivesse, só poderia ocorrer porque Deus assim o fez. O homem é incapaz de fazer essa relação. Então veja que o pecado, ele ocorreu na história como uma parte do decreto de Deus. O pecado entrou no mundo como um decreto de Deus. E de acordo com a Bíblia, Deus pré-ordenou o pecado. Se o pecado tivesse, ou se ele estivesse fora do plano de Deus, então teríamos muito problema. Porque nós teríamos que admitir que Deus não controla todas as coisas. Pô, cara, não é lógico isso? Algumas coisas acontecem à parte da vontade soberana de Deus. Isso é impossível. Então, irmão, se assim fosse, o pecado ou seu originador seria mais poderoso do que Deus. Aí nós teríamos sérios problemas para explicar. Quanto da história estaria fora do plano pré-ordenado por Deus? A queda de Adão seria ou não pré-ordenada por Deus? A crucificação de Cristo seria ou não pela vontade de Deus? Quantos eventos estariam fora do controle de Deus? Então você percebe que nenhum. Então tudo é pela vontade soberana de Deus. Deus controla todas as coisas. Tudo que existe foi Deus que criou. Não há possibilidade de ter um Deus ao lado do Deus na Bíblia. Então, irmãos, como vimos, tudo que Deus decretou que aconteceria, aconteceu. Nada está fora do seu propósito soberano, inclusive o pecado.
O decreto de Deus torna o pecado uma certeza absoluta, mas ele não é produzido por um ato direto por Deus. Embora Deus tenha decretado o pecado, a sua realização não decorre de um ato direto de Deus. Como na crucificação de Cristo. Deus preordenou, mas homens ímpios, livres, digamos assim, deliberadamente o praticaram. Então Deus, ele é o autor dos agentes livres morais, que são, na verdade, os autores do pecado. Deus criou os homens, né? E os homens executaram, realizaram o pecado. Então, embora Deus tenha decretado pecado, ele não é, e nunca será, e nunca foi pecador. Entenda isso. João 8,44, ele diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele prefere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então veja que, como resultado do decreto de Deus, o pecado aconteceu como um ato de rebelião contra Deus, mas não como um ato direto de Deus, lá em Gênesis, né? Entende agora? Mas a Bíblia, ela nos diz que nem toda dor, sofrimento, né, mal, etc., é necessariamente pecaminoso. Deus nos disse que ele eliminará o pecado totalmente no dia determinado por ele. Ele vai exaurir, ele vai aniquilar o pecado. E isso é a promessa que ele nos fez no segundo advento de Cristo. Cristo, então, ele conduzirá alguns ao dia do julgamento e outros ao reino de sua glória. Mateus 25, 31, 2 Tessalonicenses 1, 5, 2 Pedro 3, 13, né? Apocalipse 20, 11, 15, 21, 22. Está lá. Então veja que quando alguém é informado biblicamente que o Evangelho de Deus não trata das coisas que Jesus vai fazer, mas das coisas que ele fez, aí faz toda a diferença na sua vida cristã, na sua vida com Deus. Entenda o que eu estou te dizendo. Eu estou te dizendo que, na verdade, o Evangelho, ele não trata das coisas que Jesus vai fazer. Tudo que você sabe do Evangelho são as coisas que Jesus fez. Entende agora? João, no seu Evangelho, capítulo 21, 24, 25, ele diz assim: este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Entendeu? Então João está dizendo aqui que o Evangelho que ele escreveu não se trata das coisas que Jesus vai fazer, mas das coisas que Jesus fez. Tá? Então veja que não é possível que o crente esqueça
né, que a era da nova aliança é considerada na Escritura como definitiva e progressivamente uma era de luz. O que significa isso? Isso significa como Paulo anunciou aos Colossenses, quando ele disse lá no primeiro capítulo, nos versos 12 e 13, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu filho, para o filho do seu amor. Cara, se você é cristão, se você é crente, se você é evangélico, se você é crente, fiel em Cristo Jesus, você não faz mais parte do reino de trevas, cara. Você está no reino de Jesus. Você está no reino de luz. Você não tem mais pacto com treva. Então, irmão, em contraste com a escuridão relativa do período pré-messiânico, hoje, a Igreja de Cristo, o reino visível de Deus na terra, nós estamos vivendo em plena era milenar. O que significa que Cristo já nos livrou, já nos transportou para o seu reino de luz. Todavia, no sentido absoluto, a luz virá apenas no fim do milênio, né? Na segunda vinda de Cristo. Mas o reino de Cristo está na terra. Somos partícipes do reino de Cristo na terra. A igreja é o reino visível de Cristo na terra. O que significa dizer, irmão, que não tem mais esse negócio de que, vai ter a grande tribulação. A grande tribulação já ocorreu, irmão. A grande tribulação, ela já ocorreu. Conforme as próprias palavras de Cristo. Mateus 24, 34, Jesus diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração. Qual é a diferença de esta para aquela? Esta está aqui próximo de mim. Aquela está longe de mim. E Jesus não falou: em verdade vos digo que não passará esta, não aquela, geração sem que todas essas coisas aconteçam. Ele falando da grande tribulação. Então, a grande tribulação era um episódio, foi um episódio que recairia, como recaiu, sobre Israel, incluindo os cristãos, no futuro, provavelmente muito próximo, em que todos eram participantes daquela geração que Jesus mencionou. E de fato, irmãos, os cristãos, eles não a experimentaram. Os cristãos, a igreja de Cristo, ela não experimentou, ela não passou por essa grande tribulação, no sentido de que eles fugiram a pé. Eles viviam no momento da grande tribulação, mas sobre eles não recaiu o julgamento que era do próprio Cristo, que veio nas nuvens julgar todo Israel apóstata dos anos 70. 40 anos aproximadamente depois dele ter sido morto, assassinado pelo Israel apóstata. Isso que é a grande tribulação. Já ocorreu, irmãos, no primeiro século, nos anos 70 do primeiro século. Então, irmãos, as maldições sobre Israel no ano 70 correspondiam exatamente ao seu crime, a crucificação de Cristo. Se este crime foi o pior na história, certamente que seria o seu castigo inigualável em toda a história. Foi isso que Jesus disse, foi isso que a Bíblia demonstrou, isso que a história registrou.
Não tem mais esse negócio de tribulação, irmão. Não tem esse negócio de rapto secreto que os pentecostais do livre-arbítrio estão pregando, esperando e acontecendo. É bizonho essa história. Isso é coisa de quem nunca abriu a Bíblia para estudar, nunca fez exegese dos textos de Mateus 24. Não faz sentido. Enquanto os caras ficam alucinados com esse negócio de arrebatamento, tribulação, não sei o que, rapto secreto, eles deixam de viver Deus, a Bíblia. Eles deixam de cumprir o mandato de Deus e de pregar o evangelho, fazer discípulo de todas as nações. É o que nos resta fazer, irmãos, mas nada além disso. Então, irmãos, veja que se a grande tribulação, então, ela já aconteceu, aí você me pergunta, então não vai ter mais arrebatamento da igreja? Vai. Vai porque a Bíblia fala do arrebatamento dos santos. A Bíblia fala em 1 Coríntios 15, 52, que no momento, num abrir e fechar os olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Os que estiverem vivos serão transformados. E isso vai ocorrer no último ato da história da humanidade, que é o fim do milênio, o fim da era que nós vivemos hoje. Né? E aí, neste momento, Satanás ele vai se rebelar por decreto de Deus, né? E Cristo, então, regressa para julgar o mundo. Então, irmãos, isso significa que até então, até que Cristo venha no final do milênio, o crente, ele permanecerá na terra. Mas não nessa terra, cada vez pior. Não neste mundo, cada vez decrépito. Cada vez corrupto. Não. Porque os crentes têm, a eles foi dado a grande comissão para que eles, como agentes delegados do juízo de Deus na história, preguem o evangelho, aplicando a lei de Deus a todas as esferas da vida e subjugando a terra progressivamente para a glória de Deus. Isso significa que na terra os membros da igreja não poderão escapar dos seus deveres, cada vez mais pesados de exercer o domínio sobre a criação. Isso já acontece agora, de uma maneira gradual e lenta, e muitas das vezes imperceptível aos olhos humanos. Mas aos que não andam por vista, mas que andam por fé, percebe que como um grão de mostarda, o reino de Cristo está em pleno desenvolvimento. Mas você ainda espera o reino de Cristo vir não sei quando. Quando o reino de Cristo está aqui agora e você está fora dele, irmão. Porque você não conhece o evangelho. Você não conhece o propósito de Deus. Você fica muito preocupado com essa questão de, Mateus, ele não pode criar o mal. Irmão, a justiça de Deus não é 1 milímetro menor do que o seu amor. Esse amor de Deus que você declara, a justiça de Deus não é 1 milímetro menor do que ele. Não é, irmão. Aliás, ele só é amor, ele só é amoroso porque ele é um Deus justo. Sem a sua justiça, o seu amor não serve para nada, irmão. Entenda isso. O Evangelho de Jesus Cristo, ele não será, ele não é, ele não está sendo um fracasso na história. Pelo contrário, ainda que imperceptível, o reino de Cristo está avançando o seu domínio sobre este mundo, sobre a terra. Ora, mas por que ainda tem uma cara? O mal é para glorificar mais ainda o nome do Senhor. Entenda isso. O poder da ressurreição de Cristo é maior que o poder do diabo. A nossa confiança está na obra do Senhor Jesus Cristo. E ela é mais poderosa do que a queda de Adão.
Ele é o Espírito vivificante. Deus, Jesus Cristo, é o Salvador do mundo. O testemunho da palavra de Deus é claro, com respeito ao triunfo futuro do reino de Cristo e da sua igreja. Então, irmãos, você que fica preocupado com esse negócio de livre-arbítrio, que Deus não pode decretar o mal. Você, que critério você tem para dizer que Deus não pode decretar o mal, cara? Que padrão moral você tem para dizer isso? Você nem conhece Deus. Aí tu fica preocupado com esse negócio de a igreja, então nós temos que ir lá evangelizar no Nordeste, tem os caras passando fome ali, cara, em palavra de Deus, e a restauração, e o Espírito vivificante, você não sabe nada sobre ele. E quem transforma é Cristo, e você não sabe nada sobre o transformador. Se essas pessoas que você está distribuindo comida, se elas não forem transformadas pelo Espírito vivificante, elas vão para o inferno e você é o responsável. Porque você levou comida para o seu corpo, mas não levou alimento para o seu espírito. Você é responsável por ela ir para o inferno. Você não sabe nada sobre o Evangelho de Deus. Você não sabe nada sobre a restauração de todas as coisas pela palavra de Deus. E você é responsável, você é conivente com o pecado dela. Você vai para o inferno junto com elas. E você pensa que é um obreiro de Deus. Você pensa que está fazendo bem, que está fazendo mal, irmão. Você está fazendo mal. O objeto da redenção de Cristo é o mundo, não apenas os homens e os eleitos, ainda por cima. Cristo não veio ao mundo para condená-lo, mas para salvar o mundo. João 3,17. Ele reconcilia o mundo consigo mesmo, 2 Coríntios 2, 5, 19. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo, todo o cosmos. Não por todas as pessoas do mundo, entenda. De fato, ele é o Salvador do mundo. João 4,42. Entenda que todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Isaías 52,10. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11,9. A vitória do Evangelho ordenada por Deus continuará até que todos os seus inimigos sejam postos por esse cabelo dos seus pés. Paulo fala isso, 1 Coríntios 15, 24, 25. Quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine, até que haja todos os seus inimigos, que haja posto todos os seus inimigos abaixo de seus pés. Sabe o que significa, querido? Não é maremoto que vai tirar Jesus do trono. Ele ascendeu os céus no primeiro século, depois da sua morte e ressurreição. Sentou à destra do Pai. Senta aqui, meu filho, fique aqui do meu lado até que todos os seus inimigos sejam postos por cabeça dos seus pés. Não é maremoto, irmão. Não é guerra Estados Unidos e Irã. Não é guerra Israel, Palestina que vai tirar Jesus do trono. Mas quando nós, pelo poder da pregação do Evangelho de Deus, o Evangelho que restaura todas as coisas, então quando, a partir dele, exercermos plenamente o domínio que nos foi dado, e de dominai, ainda no Éden, quando nós cumprirmos isso. Por isso, o ensino do pentecostal do livre-arbítrio não cabia comigo, na minha mente. Eu não entendi. Cara, Deus não perdeu. Deus não perdeu para Satanás no Éden. E hoje nós temos a convicção, a palavra nos mostra isso. Para lá retornaremos vitoriosos. Para lá retornaremos vitoriosos.
Essa vitória produz a redenção do mundo, uma nova humanidade em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho de Deus segundo Deus, cara. Não segundo os caras demoniados do livre-arbítrio, não, cara. A vida humana, a Bíblia nos mostra, ela começou no jardim, no meio do qual havia uma árvore da vida e várias outras árvores, né? Mas era propósito de Deus. Deus decretou que o homem pecaria ali e dali ele seria expulso, porque aprove a Deus congregar na plenitude dos tempos todas as coisas em Cristo Jesus. Por isso Jesus é o Redentor. Por isso ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso ele é o Salvador do mundo. Por isso ele restaura o mundo e os seus eleitos. Esse é o Evangelho, cara. O resto é historinha que vai te levar para o inferno. Então, irmãos, uma vez que o homem ele foi expulso de lá, Jesus nos leva de volta. Mas agora lá, o Éden não é mais o mesmo Éden. É um Éden restaurado. Ali agora há uma grande praça, como a palavra diz, mantendo a árvore da vida no centro, tá? Mas multiplicada nas duas margens do rio que desce do trono de Deus, esse rio é margeado por várias, milhares e milhares árvores da vida, que dão frutos a cada 30 dias, os quais nos alimentaremos por toda a eternidade. Isso é que é ser crente. Você é crente para comer da árvore da vida, da qual Adão não pôde comer porque desobedeceu. Mas Cristo, pela sua obediência, conquistou este direito por nós. Nós voltaremos para o Éden, para um Éden restaurado, cuja praça enorme tem lá uma árvore da vida e o rio que passa no meio dela, que desce do trono de Deus, margeado por milhares e milhares de árvores da vida que dão frutos a cada 30 dias. Ali será erguida uma sociedade de seres humanos totalmente regenerados. Esses mesmos cujo nome hoje estão escritos no livro da vida. Aqueles cujos nomes são escritos no livro da vida do Cordeiro. Está lá. Visto que as nações como tais são admitidos na cidade santa. Apocalipse 21, 24, 27. O futuro assinala para os eleitos do Senhor que o lugar que os aguarda para sua habitação definitiva é o jardim, é o paraíso restaurado. Essa restauração assegura o direito, como eu já disse, de comermos do fruto da vida do qual Adão, ao tentar comer por desobediência, foi expulso. Mas nós comeremos por direito pela obediência do nosso Cristo, irmão. Isso aqui é evangelho. Isso aqui é evangelho. Com abundância, comeremos com abundância. Por isso Jesus vinha, eu vim para dar vida e vida com abundância. Aí esses caras que idiotizam a palavra de Deus, você tem que ter vida com abundância, Jesus vai te dar muito carro, Jesus vai me dar dinheiro, Jesus vai te dar... Meu irmão, são idiotas que idiotizam a palavra de Deus. Por isso eles estão fora deste paraíso, deste manancial. Entende, irmãos? Outra característica importante é que nós, os eleitos, habitaremos com Jesus nesta cidade. Vou preparar-vos um lugar. Jesus está neste momento preparando este lugar para a sua igreja, para o seu povo regenerado. E somente os que são transformados, os que nasceram de novo, entrarão nesse reino. Não adianta você andar com Bíblia, não adianta você dizer que é pastor, não adianta você dizer que tem 30, 50 anos de evangelho, mas se tu é um estúpido, um ignorante, que não conhece a palavra de Deus, você vai para o inferno.
Mesmo com essa coisa dura de dizer que eu sou crente, tu é crente nada, tu é filho do capeta, porque tu nem conhece a palavra de Deus. Então, meu irmão, a cidade santa, a Jerusalém celestial, lá nós teremos bosques, floresta, onde habitaremos tranquilamente no meio de leões, no meio de tudo que é animal que hoje é feroz, é peçonhento, mas nós habitaremos no meio dele. As crianças andarão de mãos dadas, brincando com os leões. É isso que Jesus está dizendo para a gente. Então, cara, nós vamos transitar livremente por essa cidade. Não tem esse negócio de ficar, glória, santo, santo. Os caras idiotizam a sua mente que você não quer nem ir para o céu, porque você acha que o céu é monótono. Você não tem noção do que Deus preparou para os que o amam. Então, a bênção que Adão perdeu foi restaurada com superabundância por Jesus Cristo. Por isso ele diz, eu vim para dar vida e vida com abundância. Entenda isso. Aquela maldição, esta maldição que afligiu o homem desde o pecado do primeiro casal lá no Éden, ela é removida pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, irmão. Já foi removida, irmão. Para os que estão no reino presencial de Cristo hoje. Então, o rio da vida que desce do trono de Deus já está fluindo, curando nações, pondo fim à ilegalidade, a guerras, a uma série de atrocidades. Ainda que aos nossos olhos são impossíveis, nós não estamos vendo, mas você não anda por vista, você anda por fé. Você crê que já está acontecendo, vai acontecer, porque o Senhor assim decretou por meio da sua palavra. Agora, tudo que podemos ver é o futuro com o homem redimido, trazido de volta à montanha santa, a Jerusalém celestial, sustentado pelo rio e pela árvore da vida, irmão. Recuperando o domínio, governando como um rei e sacerdote sobre a terra. Aí esses imbecis, os caras ganham um título de pastor, aí começa a ter um conhecido, eles querem abandonar esse sacerdote, esse reino maravilhoso, para se aventurar num mundo que perece. Aí os caras querem levar justiça no mundo podre. Aí fica um bando de gente idiotizado botando no Facebook, se a gente vivesse num país justo, a injustiça no Brasil é culpa do STF que é injusto. Meu irmão, justiça só no reino de Deus. Acorda, meu irmão. O ímpio pode falar isso porque ele não sabe nada de Deus, mas você que sabe de Deus, falar essas idiotices, meu irmão. Pelo amor de Deus. Se cure desse ensino antropocêntrico, antibíblico, que tira a glória de Deus e bota no homem. Por isso você está tão idiotizado quanto esses, cara. Então, gozamos desse privilégio. É herança nossa, definitiva e progressivamente. E será nosso gozo na plenitude, na era por vir, no fim dessa história. Eu sou crente por isso, eu fui chamado por isso. Hoje eu sou afligido. Hoje eu sou ignorado. Hoje as pessoas não dão crédito à minha pregação. O próprio diz, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Essa minha pregação, muitos não dão crédito, mas depois será tarde demais, irmão. Porra, bem que aquele pastorzinho lá de Itaipuaçu falou, cara. Mas aí será tarde demais para você. Não haverá mais maldição, cara, mas muito pelo contrário. Tá? O trono de Deus e do Cordeiro estará lá na Jerusalém celestial, na cidade santa, no Éden restaurado. E aí Apocalipse diz assim, 22:4, e verão o seu rosto e as suas testas estará o seu nome. Sabe o que significa? O nome na testa só quer dizer que nós refletiremos a glória de Cristo. Em outras palavras, que traremos a imagem do Cristo glorificado em nós. Como Paulo ele diz, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem
como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3,18. É Bíblia, irmão. Isso é Bíblia, isso é Evangelho de Deus. Isso não é historinha de pentecostal, que fica lá buscando e chamando demônios e aí diz que está cheio de poder. Na verdade, eu cansei de ver muitos endemoniados, muitos chamando demônios para si, dizendo que estavam tudo em transe, tudo endemoniado, achando que estavam cheios do poder de Deus. Loucura, irmão, loucura, loucura pura. Meu irmão, é deste modo que a nossa esperança é real. E essa esperança real é suficiente para nos manter fiel até o fim. Assim como nós o veremos. Amém? Deus os abençoe e que o Espírito Santo possa, assim, te alertar, te trazer graça, conhecimento, crescimento de Deus, para que assim nós possamos gozar desta vida maravilhosa que o Senhor reservou para todos que o amam no fim dos tempos. Esqueça essa coisa louca desses caras, aquele negócio de livre-arbítrio, tribulação, arrebatamento secreto. Isso são coisas do diabo para te levar para o inferno junto com ele. Deus os abençoe. Lembrando que amanhã nós temos nosso culto online, também presencial. Os que puderem estar conosco, seremos muito gratos, muito felizes de tê-lo conosco. Domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã, estaremos estudando primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, iniciaremos o capítulo 8. À noite, um grande culto de adoração ao Senhor, palavra genuína da Bíblia, presença certeira do Espírito Santo no nosso meio, nos conduzindo num só propósito, numa só adoração, numa só palavra. Isso é gostoso demais. Somos pouco, mas cheios da graça de Deus. Amém? Deus os abençoe mais uma vez. Querido Deus, é no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, Pai, pela tua palavra, te agradecemos pelo teu esclarecimento. Deus, eu não posso convencer ninguém, mas o Senhor é quem convence. Então, Deus, se é da tua vontade, Senhor, se é do teu propósito, Senhor, entra no coração, na mente desses irmãos, que eles venham compreender a tua realidade, que eles venham compreender a objetividade do teu evangelho, para que somos chamados, qual é o seu propósito, o que devemos pregar, como devemos viver e para onde iremos, Pai. E assim, Deus, que o Senhor possa abençoar cada um dos meus irmãos, e a mim e a minha família. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.